I love you, Lord, for your mercy. Olá, tudo bem com você? Esse é o capítulo 9 do nosso curso Livro de Daniel. Espero que você esteja feliz com as revelações aqui descritas. Nesse capítulo veremos detalhadamente sobre a revelação das 70 semanas de anos. Uma revelação grandiosa que nos levará ao conhecimento do tempo do fim. Entenderemos porque a Igreja de Cristo será separada, assim como o derramar de eventos cataclísmicos por sobre toda a terra. Na época que Daniel recebeu esta revelação, reinavam sobre o Império Medo-Persa os reis Dario e Ciro. Foi no primeiro ano do reinado de Dario que Daniel, estudando os livros, entendeu que o tempo de exílio de Judá na Babilônia deveria durar 70 anos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e ver Deus falando com Moisés aos pés do Monte Sinai. O povo estava caminhando para a terra prometida e recebeu do Senhor a ordenança do ano sabático, o ano de descanso da terra. Deus então orientou ao povo de Israel que, quando eles entrassem na terra prometida, deveriam semear o campo e colher os seus frutos por 6 anos consecutivos, mas no 7º ano não deveriam plantar e nem colher. Seria um ano em que a terra deveria descansar. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E se acaso eles não cumprissem essa lei, o Senhor disse que os tiraria da terra, e eles seriam espalhados por entre as nações do mundo. Isso aconteceria para que a terra pudesse descansar seus anos sabáticos. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Avaliando a Bíblia, nós aprendemos que os israelitas não cumpriram a ordenança de Deus. Por muitos e muitos anos, o povo não guardou o ano de descanso, ou seja, não deixou a terra descansar a cada 7 anos. Por 70 anos a terra não descansou nos 7º anos. No decorrer desse tempo, por causa dos pecados do povo, divisões e contendas ocorreram e o povo de Deus se dividiu. De um lado ficaram 10 tribos, sob o comando de Jeroboão, denominando-se Israel, e do outro lado ficaram 2 tribos, sob o comando de Roboão, filho do seu rei Salomão, cujo nome ficou Judá. Agora se inicia a promessa. Começa a retirada do povo da terra de Canaã. A Bíblia conta que, sob o reinado de Oséias, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, veio contra Israel e transportou todo o povo de Deus para as terras da Assíria como escravos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tornou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria e fê-los habitar em Hala e em Rabor, junto ao rio de Gozã e na cidade dos Medos. Esse povo nunca mais retornou à sua terra. Mais tarde, nos tempos do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a terra de Judá. Levou primeiramente os nobres e os valentes e depois a todo o povo de Judá como escravos para a Babilônia, para que se cumprisse o tempo determinado por Deus para que a terra pudesse descansar. E transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra.
Assim transportou Joaquim à Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra. Levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros, até 1.000. E todos os homens destros na guerra, a estes o rei levou presos para a Babilônia. Cumpriu-se então o que está escrito em Jeremias 25:11. Toda esta terra virá a ser um ermo deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Segundo a história, a retirada do povo de Judá de sua terra começou no ano 606 a.C. Foi nessa data que se iniciou a contagem dos 70 anos em que a terra deveria descansar, sendo o povo retirado dela. E foi no primeiro ano do rei Dario que Daniel, pelos livros, entendeu a revelação dos 70 anos de exílio. O Império Babilônico havia sido conquistado pelos Medo-Persas no ano 539 a.C. e agora já era o ano 538 a.C. Haviam-se passado 68 anos desde a deportação de Judá para o exílio. Portanto, os 70 anos de escravidão estavam chegando ao fim. Daniel entendeu que o tempo do povo ficar fora de sua terra era de 70 anos. Daniel começou a orar para a restauração se cumprir nesse prazo. E Deus enviou o anjo Gabriel para lhe revelar o grande sentido que estava inserido nos 70 anos de exílio. 490 anos estavam determinados para a libertação da humanidade da escravidão do pecado. 70 semanas estão determinadas. Quando a Bíblia fala em semanas, ela está falando em semanas de anos. 70 semanas de anos são 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos. Vamos dar uma parada para meditar. Vimos, na verdade, que existiam duas profecias distintas: os 70 anos de exílio e as 70 semanas de anos. Os 70 anos de exílio era o tempo que o povo deveria ficar longe de sua terra para a terra descansar. As 70 semanas de anos, que são 490 anos, é o tempo determinado por Deus para que os pecados de toda a humanidade chegassem ao fim e que a justiça eterna se manifestasse. 70 semanas estão determinadas, 490 anos, sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim à apostasia dos judeus, para dar fim aos pecados, expiar os pecados, para expiar a iniquidade com a morte de Jesus, para trazer a justiça eterna, o reino de Cristo, para selar a visão e a profecia, cumprir, e para ungir o Santo dos Santos, abrindo caminho a toda a humanidade. Esta é a revelação do fim dos tempos. 490 anos foram determinados por Deus para resolver o problema do pecado com relação a Israel e também com relação a todos os homens. Mas, a partir de quando iniciaria a contagem dos 490 anos? Daniel 9:25 responde: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Gabriel revela a Daniel que desde a assinatura de uma ordem expedida para restaurar e edificar Jerusalém, que estava destruída, até Jesus Cristo, o príncipe, se passariam 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Veja, 69 anos vezes 7 anos é igual a 483 anos. Então, desde a expedição da ordem até a morte de Jesus, passariam-se 483 anos. Mas quando seria dada essa ordem? Quando seria expedido esse decreto? A Bíblia nos informa que 3 ordens foram dadas relacionadas a Jerusalém. A primeira ordem foi expedida pelo rei Ciro da Pérsia no primeiro ano do seu reinado, em 538 a.C. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor
o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. O objetivo dessa ordem foi para a reconstrução do templo da casa de Deus, a qual se iniciou 2 anos após a ordem, em 536 a.C. Foi nesse ano, em 536 a.C., que se completaram os 70 anos de exílio dos judeus. A segunda ordem aconteceu em 457 a.C. Nessa data, houve outro retorno com o objetivo de reconduzir o povo à sua condição espiritual. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E a terceira ordem foi em 445 a.C., sob o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, para a reconstrução dos muros e, consequentemente, da cidade de Jerusalém. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. 445 a.C. Essa é a data da saída da ordem de Daniel 9:25 para edificar e restaurar Jerusalém. Foi expedida 91 anos após o retorno de Israel à terra, 91 anos após a data de cumprimento dos 70 anos de exílio. Sabe e entende, desde a saída da ordem, 445 a.C., para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, Jesus, 7 semanas, 49 anos, e 62 semanas, 434 anos. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas mais 62 semanas é igual a 69 semanas de anos. 69 semanas de anos vezes 7 é igual a 483 anos. Daniel 9:25 está dizendo que de 445 a.C. até a morte de Jesus passarão 483 anos. Fazendo o cálculo, chegamos ao ano 38 depois de Cristo, mas sabemos que Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo. O fato se deu porque o calendário da época foi alterado. Na época usava-se o calendário lunar, que continha 360 dias, e passou-se a usar o calendário juliano, com 365 dias, reduzindo-se assim o número de anos. Para efeito de cálculo, retrocedemos 5 anos no tempo, e assim a contagem fecha. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. Depois que se passarem 483 anos, Jesus morrerá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito, um príncipe, veio sobre Jerusalém e destruiu a cidade e o templo de Deus. Este general simboliza o anticristo que se levantará no final dos tempos, vindo sobre Jerusalém com fúria. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Uma aliança por 1 semana, ou seja, por 7 anos, que será conhecida como tribulação. Mas na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, será conhecida por grande tribulação. Os sacrifícios e ofertas eram atividades exclusivas dos judeus e eram realizadas no templo de Deus. Como no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos, os judeus não puderam mais sacrificar a Deus. Para que isso volte a acontecer, o templo precisa ser reerguido. Em nossa época, parte de Jerusalém já pertence aos judeus, mas a parte onde estava o templo ainda está na mão dos muçulmanos. No local onde ficava o templo de Deus, atualmente fica a Mesquita de Omar, santuário deste povo.
Com a destruição de Jerusalém e do templo de Deus em 70 depois de Cristo, a contagem das 70 semanas parou exatamente na 69ª semana. Para que Daniel 9:27 se cumpra e o anticristo faça cessar o oferecimento de sacrifícios e ofertas de cereais a Deus, é necessário a reconstrução do templo. A contagem parou na 69ª semana, causando um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Este intervalo já dura mais de 2020 anos e é conhecido como Época da Graça, Tempo dos Gentios ou Dispensação da Igreja. É um tempo destinado e planejado por Deus para a salvação dos demais povos, habitantes do planeta Terra, pela pregação do Evangelho. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta semana são os últimos anos das 70 semanas de Daniel e serão conhecidos como tribulação. Será um período que terríveis calamidades ocorrerão na terra. Se iniciará com o arrebatamento da igreja, que é a retirada da igreja da terra. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Um dos propósitos do arrebatamento será o de livrar a igreja da grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A Bíblia diz que neste período aconteceriam no mínimo 2 episódios muito especiais: o dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia de Cristo acontecerá no céu, iniciando com o arrebatamento da igreja. No céu, a igreja passará por no mínimo 2 eventos incríveis: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo não será um tribunal de julgamento. Será um tribunal onde os crentes receberão recompensas pelos serviços prestados a Jesus na terra. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. As bodas do Cordeiro será o casamento de Jesus com sua noiva, a igreja. Será uma grande festa, a festa do grande encontro do noivo com a noiva. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Enquanto no céu os convertidos passam pelo dia de Cristo, na terra os não convertidos passam pelo dia do Senhor, que terá também a duração de 7 anos, chamada de tribulação. A segunda metade da tribulação será conhecida como grande tribulação. Na tribulação aparece uma linguagem judicial com símbolos, selos, trombetas e taças. Nos selos temos uma introdução aos juízos apocalípticos. Nas trombetas, 1/3 de tudo é afetado. E nas taças, a totalidade de tudo é afetada. Os selos serão em número de 7 e serão uma introdução, um prenúncio, um relatório do que acontecerá na grande tribulação. Primeiro selo, aparece o cavalo branco simbolizando o anticristo. Segundo selo, aparece o cavalo vermelho, simbolizando guerras. Terceiro selo, aparece o cavalo preto, que simboliza a fome. Na abertura do 4º selo, aparece o cavalo amarelo, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. O 5º selo mostra as consequências dos selos anteriores. É o resultado da grande tribulação no céu. Agora aparecem os mortos da grande tribulação. Aberto o 6º selo, vemos as consequências dos selos anteriores na terra. E o 7º selo é a introdução ao toque das trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Começa o juízo sobre a terra.
Os juízos das trombetas atingem 1/3 de tudo que existe no planeta. Primeira trombeta, 1/3 da vegetação é destruída. Segunda trombeta, 1/3 da fauna marinha é destruída. Terceira trombeta, 1/3 da água potável é poluída. Quarta trombeta, 1/3 dos astros escurecerá. Quinta trombeta, invasão da terra por demônios. Sexta trombeta, 1/3 dos homens morrerão. E sétima trombeta, terremotos e grandes saraivas. Agora chegou a vez das 7 taças. São o cumprimento da grande tribulação. Esses juízos serão derramados especificamente sobre os adoradores da besta. Primeira taça, os adoradores da besta são atormentados por chagas. Segunda taça, todo o mar é contaminado. Terceira taça, toda a água potável é contaminada. Quarta taça, aumenta a temperatura do sol. Quinta taça, o reino da besta se faz tenebroso aos homens. Sexta taça, preparação para a guerra do Armagedon. E sétima taça, grande terremoto e cataclismas. Todos estes acontecimentos virão sobre a terra durante os 7 anos da tribulação. No início, ao aparecer no cenário mundial o anticristo, ele fará uma aliança com Israel por 7 anos. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele se levantará e dará a posse de Jerusalém ao povo judeu, e o templo será reerguido. Os judeus passam então a cultuar a Deus nesse templo, oferecendo nele sacrifícios e ofertas segundo a lei de Moisés. Não podemos esquecer que eles ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, portanto não vivem pela graça da nova aliança. Mas na metade dos 7 anos se levantará contra os judeus e sentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele é a ponta pequena e também o chifre pequeno do livro de Daniel, e será vencido por Jesus na manifestação da sua glória. Na Bíblia, ele é conhecido como a besta que subiu do mar e receberá a autoridade de Satanás. Terá um comparsa, que será conhecido como a besta que subiu da terra, ou como falso profeta. No final dos 7 anos, o anticristo levantará um poderoso exército e o reunirá no vale do Armagedon, a fim de guerrear contra Israel e a destruir. Nesta ocasião, os olhos de Israel se abrirão e os judeus se converterão. Clamarão pelo Messias, e em meio ao clamor deste povo, Jesus volta em glória, e todo o exército da besta é destruído. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso e inicia-se o milênio, que é o reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Assim, chega ao fim a grande tribulação, encerra-se e cumpre-se a revelação das 70 semanas de anos de Daniel. Vamos para a nossa revisão? Neste capítulo, vemos o anjo Gabriel dizendo a Daniel que assim que ele começou a orar, Deus enviou a resposta. Deus já sabia o que Daniel iria orar e imediatamente a resposta veio. Deus, de antemão, sabe o que vamos pedir em oração. Saiba que Deus está atento às suas súplicas e que Ele é um Deus que responde e dirige o exército do céu para lhe enviar respostas. Novamente temos revelações sobre o desenrolar da vida na terra. Deus quer ver seu povo ciente e preparado para o que virá, para que não venhamos a ser pegos de surpresa pelos acontecimentos vindouros. Na época em que Daniel recebeu essa revelação, reinava sobre o Império Medo-Persa o rei Dario da Média e o rei Ciro da Pérsia. No primeiro ano de reinado do rei Dario, Daniel, estudando os livros, entendeu que o tempo de exílio de Judá na Babilônia deveria durar 70 anos. Voltando no tempo, vemos Deus falando com Moisés aos pés do Monte Sinai. O povo estava caminhando para a Terra Prometida e recebeu do Senhor a ordenança do ano sabático, o ano de descanso da terra. Se acaso eles não cumprissem essa lei, o Senhor disse que os tiraria da terra e eles seriam espalhados por entre as nações do mundo.
Por 70 anos, a terra não descansou nos 7º anos. No decorrer desse tempo, por causa dos pecados do povo, divisões e contendas ocorreram. O povo de Deus se dividiu. De um lado ficou Israel e do outro lado Judá. A Bíblia conta que Israel foi levado para as terras da Assíria e nunca mais retornou. Judá foi levada para a Babilônia anos depois, para que se cumprisse o tempo determinado por Deus para que a terra pudesse descansar. Por 70 anos ficaram no cativeiro. Daniel, estudando os livros, entendeu que o período de cativeiro estava chegando ao fim e passou a orar. Enquanto Daniel orava, Deus enviou o anjo Gabriel a ele para fazê-lo entender a visão. Mas agora, Deus estava lhe dando o entendimento de uma visão maior, a visão das 70 semanas de anos. Ufa! Esse capítulo foi extenso e cheio de surpresas. Mas para os filhos de Deus, são surpresas agradáveis, pois durante todo o desenrolar das aflições, a igreja estará no céu. Infelizmente, não podemos falar que são boas notícias para os que rejeitaram a Cristo. Todas as pragas e abominações, juízos e maldições cairão sobre eles. Mas a vitória de Cristo é certa e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Até o próximo capítulo. Um grande abraço. I love you, Lord. Chegamos ao último capítulo de nosso curso e todas as coisas convergem para a vitória do bem sobre o mal. Os acontecimentos do capítulo 10 de nosso curso aparecem na Bíblia nos capítulos 10 a 12 do livro de Daniel, que revelam um grande conflito sobre a terra. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Estando Daniel às margens de um grande rio, levantou os olhos e viu um anjo. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Nenhuma das pessoas que estavam com ele viram esse ser, mas sobre todos caiu um temor muito grande, e todos fugiram para se esconder. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Daniel ficou ali sozinho, caído no chão sem forças, até que uma mão o tocou e o mandou ficar de pé. Falou o ser celestial a Daniel, que desde o primeiro dia em que Daniel procurou a Deus para tentar compreender aquelas coisas, foram ouvidas as suas súplicas, e era por isso que o ser celestial veio, para lhe fazer entender a visão. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Através das revelações que Daniel recebeu, aprendemos sobre a ascensão e a queda de diversos impérios mundiais. Agora no capítulo 11, veremos a continuidade dos eventos que ocorrerão na Terra até o fim dos tempos. Um anjo poderoso é enviado a Daniel para dar-lhe a revelação. Grandes conflitos abalarão o planeta. O anjo inicia revelando que após Ciro, ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e depois deles se levantará um 4º rei que atacará a Grécia. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o rei da Grécia. Após a morte de Ciro, reinaram sobre a Pérsia os reis Cambises, Esmerdes e Dario I. Depois deles reinou Xerxes, o 4º rei que atacou a Grécia. Depois dele, a Grécia se levantou como império mundial, tendo como líder Alexandre o Grande, que no auge da sua força morreu, e seu reino foi dividido entre seus 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco.
Após sucessivas guerras entre si, um general foi subjugando o outro, até restarem somente os Ptolomeus e os Seleucidas, que anexaram os reinos de Cassandro e Lisímaco aos seus reinos. Ptolomeu reinou sobre o Egito, tornando-se conhecido como o Rei do Sul, e Seleuco reinou sobre a Síria, tornando-se o Rei do Norte. E será forte o Rei do Sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Durante muitos anos ocorreu grandes batalhas entre esses dois reis, geração após geração, até que se levantou um rei muito mau sobre a Síria, o Reino do Norte, que com intrigas firmou o seu reinado. Invadiu a terra prometida, derrotou o grande exército e matou o sumo sacerdote. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Além de continuar a guerra contra o Reino do Sul, levantou-se contra a Palestina, profanou o templo de Deus, acabou com o sacrifício diário que os judeus ofereciam a Deus. Esse rei é a personificação de outro rei que se levantará no fim dos tempos durante a grande tribulação. Ele é a personificação do anticristo. Matará muitos, como o fez este rei da Síria. Sentará no templo de Deus, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. O capítulo 12 começa agora falando do tempo do fim e da grande tribulação que virá sobre a terra, quando todo aquele que tiver seu nome escrito no livro da vida será salvo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Fala também da ressurreição e da glória futura do povo de Deus. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então o anjo diz a Daniel para selar o livro, onde ele escreveu a visão, até que chegue o tempo do fim, onde o conhecimento se multiplicará. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Aparece agora outro anjo que fala que quando acabar a destruição do poder do povo de Israel, que seria de 3 anos e meio, a segunda metade da grande tribulação, estas coisas se cumpririam. Vamos para o momento da nossa revisão? No capítulo 10 é revelado a Daniel que grandes conflitos ao longo do tempo acontecerão na história do planeta Terra. Nesse capítulo, Daniel tem a visão de um homem celestial. Ao ouvi-lo, Daniel perde suas forças, mas é fortalecido por alguém da parte de Deus. Este ser revela a Daniel que desde o primeiro dia que ele começou a orar a Deus, buscando entendimento, as suas orações foram ouvidas e este ser celestial foi enviado por Deus para lhe dar a resposta. Mas o ser foi impedido por uma autoridade maligna por 21 dias, até ser ajudado por Miguel e liberado para trazer a resposta a Daniel. Agora a profecia fala dos reis do norte e do sul, a Síria e o Egito. No meio do conflito das duas nações, encontra-se a Palestina, ora sendo invadida por um, ora por outro. Em certo momento da história, entra em cena o novo Império Mundial, o Império Romano, que subjuga os países em conflito e se levanta contra o povo de Deus e contra Deus. O capítulo 12 traz o desfecho final. Fala da grande tribulação, um período de grande angústia sobre a terra, mas também será um tempo de grande livramento para o povo de Deus. Mostra-nos também a confirmação da ressurreição de Jesus e o estabelecimento de seu reino milenar na terra. Chega ao fim nosso estudo sobre o livro de Daniel, um livro poderoso, cheio de grandes revelações. Nós estamos muito gratos a Deus por você ter participado desse maravilhoso estudo.
Ainda existe mais. A Bíblia é um oceano de mistérios revelados por Deus para todos aqueles que têm sede e fome da sua palavra. Fique na paz de Cristo e até o próximo estudo.